Manjedoura ou cabana? O que de verdade faz sentido em Sukkot? Shalom a todos, eu sou o Morei Yehuda Rai e hoje nós vamos falar sobre o mandamento número 50, compilado por Rambam no Sefer HaMitzvot. E que diz assim o mandamento: oferecereis um sacrifício adicional no feriado de Sukkot. Isso é dele. Exaltado seja, disse, e oferecerás um holocausto. É importante entender que a festa de Sukkot, ela é uma das nossas principais Hag, uma das nossas principais festas, e ela traz no seu bojo toda uma identidade messiânica para que nós possamos entender. Hoje nós temos uma dificuldade muito grande, porque algumas pessoas elas têm misturado todas as coisas e elas não têm dado a devida importância a todas as festas, a importância que elas de verdade têm. Elas têm criado muitas misturas, pessoas têm festejado muitas coisas extras, aquela que o Eterno determinou para ela, como se nós não tivéssemos mais obrigação. Nós temos ouvido a importância de Sukkot, porque a cada dia mais, quando se aproxima o fim dos dias, quando se aproxima todo esse arcabouço de Mateus 24, onde os dias, a era messiânica começa a se apresentar para nós, e com isso as dores de parto, as contrações, elas começam a acontecer, a festa de Sukkot, ela toma muito mais importância em todo esse cenário. Então, é muito importante eu entender o sentido. Por que uma manjedoura? Por que colocaram? Há uma palavra no hebraico que é a palavra áurea, e essa palavra áurea no hebraico, no aramaico, dizendo melhor, no aramaico, ela tem o sentido de cabana e ela tem o sentido de manjedoura e tem o sentido de tenda. Aí começa toda a confusão, porque precisaram descaracterizar a festa do tabernáculo para retirar Yeshua dali. Porque quando você vai aprender sobre a festa do tabernáculo, você vai ver que Yeshua nasceu próximo. Nós não podemos ainda afirmar o dia exato do nascimento de Yeshua, mas todas as contas indicam para a proximidade da festa dos tabernáculos aonde que ele nasceu. E quando olhamos para este mandamento, nós conseguimos entender a grandiosidade dele. No livro de Vaikra 23 é interessante que diz assim: a ordem do Eterno, e celebrarei esta festa ao Eterno por 7 dias cada ano. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações. No mês 7 habitareis durante 7 dias em tendas. Todos os naturais de Israel habitarão em tenda, para que saibais por vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tenda, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Tetragrama, o vosso Criador. Então, o Eterno aproveita esse momento da festa de Sukkot, por isso que eu tenho que entender que todas as Hag, elas são um vácuo no tempo. É como se eu entendesse, nós teremos agora, no próximo dia 8, um alinhamento nos céus, onde teremos, em determinada parte do hemisfério norte, em uma faixa de terra, um eclipse total, onde que muitas pessoas estão entrando em colapso emocional, juntando alimento, buscando coisas, pela falta de conhecimento, achando que o mundo acaba agora dia 8. Pode não parecer isso aqui, mas em outros locais do mundo, há pessoas que estão desesperadas pela falta de conhecimento. E essa falta de conhecimento, ela abre um espaço
para aquelas pessoas que não têm o conhecimento e misturam todas as coisas. E aí, dentro dessa festa do tabernáculos, há uma mistura muito grande. As pessoas esquecem que o Eterno determinou o sacrifício, mas ele também determinou qual o caminho que nós vamos fazer, qual o caminho que nós vamos cumprir, onde que nós vamos entender que a festa de tabernáculo é um tempo de Zeman Simchatenu, ou seja, é um tempo de alegria completa, é um tempo onde que a nossa esperança está no auge pelo Mashiach. Agora, como que eu vou encontrar o Mashiach dentro dessa festa? Eu tenho que percorrer um caminho, e esse caminho eu vou entender a função mais correta para que eu possa me aproximar do cálculo do nascimento de Mashiach. E para isso eu tenho que usar o nascimento de Yohanan Hamatzbil. Yohanan, o imersor, no livro de Lucas, no capítulo 5, quando afirma que Zacarias, o pai de Yohanan, que era da divisão de Abias, ele estava, que era um Cohen, né, que era um sacerdote, ele estava cumprindo o turno dele. E aí eu preciso ter agora acesso, né, ao livro de Crônicas, no capítulo 24, no Drivei Rayamim, né, Aleph. Então eu tenho ali todas as divisões dos sacerdotes que naquele momento serviam no Beit HaMikdash. Eram 24 turnos, eram 24 divisões sacerdotais que prestavam serviço durante 2 semanas, 15 dias, no período de um ano. Ou seja, a primeira semana ocorria na época da chuva temporã, no primeiro momento, e a segunda semana ocorria na chuva tardia. Além disso, todos os períodos dos Kohanins que prestavam serviço, eles conjuntamente, durante os 3 festivais, as 3 Hagins, que nós vamos falar sobre ela em outro momento, as Shalotes Regalins, são as 3 festas de peregrinações, onde que todo Yehudim todo judeu tinha que estar e levar a sua oferta no Beit HaMikdash. Nós estamos falando da festa de Pessah, nós estamos falando da festa de Shavuot e nós estamos falando da festa de Sukkot, onde que em todos esses momentos ele tinha uma série de obrigações a cumprir para que ele pudesse participar. E quando os sacerdotes eles prestavam serviço durante essas 3 semanas e durante as Hag, essas 3 Shalot Regalim, eles estavam junto lá, juntamente eles serviam essas 3 semanas de festa de peregrinação. E chega-se a um total de trabalho dele de 51 semanas. Por que 51 semanas? Eram as 24 ordens sacerdotais, vezes 2 e mais as 3 semanas, ou seja, dar um total de 51 semanas, correspondente aos 357 dias. É importante você prestar bastante atenção nessa conta que nós vamos fazer, porque você precisa se conceituar, você precisa se achar dentro desse universo, porque de início parece bastante complicado que a gente cumpra um determinado mandamento, mas a falta de conhecimento ou a falta às vezes de dedicação, ela faz com que nós possamos nos desviar. E aí criar situações da nossa cabeça como existe hoje. As pessoas, por não entenderem que Yeshua não nasceu no dia 25, muitos continuam participando dessa mentira que contaram. E o mais impressionante é que muitas pessoas, elas sabem que Yeshua não nasceu no dia 25. Elas sabem que Yeshua não participou e que esse tipo de festa é idolatria. Mas mesmo assim, por uma tradição humana, as pessoas continuam se misturando quanto a isso. E achando que é normal você contar mentira, como daqui a pouco vão contar mentira de peça, que existe coelhinho, que bota ovo, que você já conhece toda essa história. E aí elas vêm ainda com a desculpa, olha, mas se a criança não comer, ela vai ficar chorando, ela vai ficar com vontade. Não, você vai explicar para ela o que é a realidade. Porque se você não explicar o que é a realidade, ela vai ficar na ilusão do coelhinho, do ovinho e principalmente na ilusão do dia 25 e na ilusão da manjedoura.
Então, se você tem se interessado por esse assunto, o que é importante você fazer? É importante que você curta esse vídeo, é importante que você compartilhe, é importante que você faça parte do grupo de discípulo da Sinagoga Emuná Shelemah, que você entre de verdade, que você aprenda, como todas as terças-feiras, o Rabino tem trago sempre situações muito importantes. Agora nós estamos na preparação de Pêssah, para que você aprenda, para que você entenda. Existe todo um conteúdo dentro do portal Emuná Shelemah para você entender sobre oração. Existe todo um conteúdo para você entender sobre o Shabat. Existe todo um conteúdo sobre Brit Hadashah. Existe todo um conteúdo para que você possa, a partir de agora, renovar a sua mente. E esse é o momento de renovar a sua mente. Então, faça parte, entre em contato com a secretaria, converse com ela, explique, olha, eu quero fazer parte. Nós estamos aqui exatamente, há um grupo de morins aqui que querem te ajudar para que a sua mente seja transformada, te dando o conhecimento para que, assim como o Rav sempre fala, para que você passe a ser um ser pensante e não um ser pensado. E quando você entende que, falando agora desse turno de Abias, que esse primeiro turno, o primeiro ano, seria uma tese, né, dessa 8ª semana, porém, já na primeira metade do ano, a festa de Pêssah, de Shavuot, e todos os sacerdotes serviam coletivamente, então o primeiro turno de Abias era na 10ª semana. Olha como é importante você fazer essa conta. Zechariah era o homem da ordem de Avia e teve a visão do anjo anunciando o nascimento do seu filho durante o período em que servia no templo. Isso está em Lucas, no capítulo 1, a partir do verso 5 até o verso 19. Ou seja, na 10ª semana do ano que se inicia o mês de Aviv. E quando terminou o serviço no Beit HaMikdash, né, Zechariah voltou para casa e Elisheva, conhecida que você conhece como Isabel, engravida. Lucas 1, 23, 24. Considerando o tempo de viagem, dele retorno para o lar, né, o tempo dele, da conjunção carnal, né, da alegria dos dois ali, né, João Batista foi concebido a partir da 12ª semana. Então você precisa estar acompanhando essa conta. Segundo os médicos, dizem que uma gestação normal, né? Média 40, 41, 42 semanas. Se você levar em conta disso, né? Que nós estamos falando da 12ª semana do ano, mais as 40 semanas, nós estamos falando de igual a 52. Este foi o período que recai sobre a festa de Pêssah. Né? Valendo lembrar que a tradição judaica, né, afiança que Eliarro aparecerá nesta festa para anunciar a vinda do Mashiach em Pêssah. Olha como as coisas começam a se encaixar, onde todo um arcabouço profético começa a se preparar para que a gente possa entender, né? Já que o Eterno trabalha com essa precisão desse relógio profético. Então, cada festa, então cada Yamim Tovim, cada Mikra Kodesh, ele tem no seu arcabouço essa preparação espiritual para que a gente possa usufruir desse conhecimento profético para não sermos presa fáceis para muita gente. Então, quando a gente analisa aí Lucas 1, 20, a partir do verso 23, nós percebemos que Elisheva engravidou e ficou 5 meses sem sair de casa. Aí você vai ver isso aí em Lucas 1, 24. E no 6º mês, né, a partir contando, né, do tempo que ela ficou em casa, né, do tempo da concepção de João Batista, no 6º mês, aí sim, o anjo Gabriel vai até Miriam e fala sobre o nascimento do Mashiach. Então, se Yohanan foi concebido na 12ª semana do ano e a concepção de Yeshua se deu na 25ª semana do ano, se deduz que Mashiach foi gerado pelo Ruach HaKodesh quando? Lembra que
Zechariah, ele ficou até a 12ª semana. Se somarmos essa 12ª semana mais essa 25ª semana, quando, né, ela sai de casa 5 meses depois, nós teremos 37 semanas. Ou seja, é uma semana que se aproxima dessa festa de Sukkot, que ela vai trazer toda a proximidade do nascimento de Yeshua, e principalmente é uma festa do tabernáculo que ela nos faz olhar para o passado, mas com esse olhar nos resguardando, nos preparando para um futuro. É impressionante, é uma festa que nos dá aquele exemplo de fundo de copo com água, quando você olha e o fundo do copo com água que você bota em cima de um livro, as letras ficam grandes e aproximam, ou seja, então quando você entende o tabernáculo ele te aproxima, quando você vive tudo aquilo que você tem que viver na festa dos tabernáculos, ele te aproxima desse momento da chegada de Mashiach. Você começa a enxergar como é importante a chegada de Mashiach. E como é importante você se preparar. Isso é muito interessante. Você se preparar com tudo aquilo que tem que fazer, que é você construir a sua sucá, que é você entender que não é que a manjedoura faz sentido, mas quando o Mashiach nasce, a família dele também está indo para Jerusalém. A família dele está lá. E não é que as estalagens estavam lotadas e que vai fazer sentido uma série de coisas quando não se tem um conhecimento. Mas era porque ele estava numa cabana, porque era a festa de Sukkot. E um dos mandamentos, como nós lemos aqui, é que habite-se 7 dias sobre uma cabana, para mostrar a dependência que nós temos do Todo-Poderoso. Um local frágil, mas um local que, mesmo sobre aquela pequena e frágil cobertura, a Shem é sobre nós. Ou seja, nós não podemos ter nada materialmente que possa roubar o nosso foco, que é a presença do Eterno. Não é porque eu sonhei com uma casa nova que agora eu vou botar o Eterno de lado. Não é porque eu sonhei com o meu carro novo, com o meu mestrado, com a minha viagem, com o emprego que eu sonhava, que eu conquistei, que eu alcancei, que eu vou colocar de fora agora todas as demais coisas. E é isso que o Eterno nos leva a essa festa de Sukkot. É isso que ali Mashiach cresce, como eu estou construindo com você esse momento, para você entender que nesse 15º dia, que nós temos que levar a nossa oferta adicional de Sukkot, Yeshua é a nossa oferta. Yeshua é aquele que se colocou para nós, para nos dar condições de estarmos aqui hoje. E aí é importante eu entender que existe uma série de coisas que eu preciso fazer. Além de cumprir o mandamento de criar a minha cabana, olha a importância disso. Eu tenho várias outras coisas para fazer. Eu tenho que ter na mão o meu lulav. Eu tenho que ter na mão o meu aravat, o meu hassadim. Eu tenho que ter na mão o meu etrog. Eu tenho que agitar, fazer o movimento com o lulav de uma maneira correta. Então, não é simplesmente eu fazer. Eu tenho que cantar, né, Hillel. Eu tenho que recitar Hillel, Salmo 113 ao 118, não é? Então, eu tenho que convidar os uspizins, né? Você vê quanta coisa envolve este mandamento. Então, eu tenho que convidar os uspizins, eu tenho que me recordar das matriarcas, ou seja, é uma série de coisas que eram feitos, tudo isso porque nós não temos mais o templo, e que se a gente for falar do templo, havia lá os sacrifícios dos 70 animais lá, que eram sacrificando animais em memória das nações. Então, não é simplesmente que eu pegue e faça de uma forma ou de outra a festa do jeito que eu penso.
Não é que eu faça de uma forma ou de outra a maneira para fazer a festa de Sukkot sem entender tudo isso. Então, quando eu entendo que não foi no dia 25 de setembro, que essas semanas, dessas 37 semanas, como nós expedimos anteriormente, que uma gestão normal leva 40 dias, você entende, já tinha 37, uma gestação normal, ela leva 40 dias, nós estamos falando de 77 semanas, que equivale a 26 semanas do ano seguinte. Ou seja, vai dar em torno da festa de Sukkot. Então não tem 25 de dezembro, não tem 25 de dezembro. 25 de dezembro é algo que o mitraísmo introduziu dentro daquele momento porque era importante politicamente para criar um domínio. E muitos de nós ainda, muita gente ainda continua ainda não apegado, mas ainda vivendo o reflexo disso. É na economia, é dentro das famílias, são pessoas que ainda não conhecem, e essa é a nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade é levar para essas pessoas a verdade, né? Que nós não podemos afirmar que Yeshua nasceu em Sukkot. Não. Mas nós podemos afirmar que dentro dessa conta, a partir do Drivei Hayamim, né, de 1 Crônicas ali, que nós temos o turno de Abias, nós podemos afirmar sim que o final de setembro e início de outubro foi a data do nascimento de Yeshua. Daí a importância de entendermos que não foi manjedoura. O que nós tínhamos ali era o cumprimento de uma festa profética. Por isso, nesse tempo, nós temos o Hol HaMoed. Ou seja, é um momento, uma semana festiva, uma semana alegre. E é importante essas coisas que nós falaremos em outro momento, que é obrigatório você se alegrar. É obrigatório você estar feliz. E não é uma felicidade externa, mas é você entender que o seu Salvador preparou este dia para, a partir daí, ele fazer uma transformação na sua vida, te levando a entender a importância que é de cumprir todos os mandamentos. Este é o mandamento 50 do HaMitzvot de Rambam. Por isso, eu convido você mais uma vez a se tornar discípulo da Emuná Shelemá. Convido você mais uma vez a ver todos os vídeos. Eu convido você mais uma vez a entrar de cabeça nesse universo. É claro que nem tudo na vida é fácil no primeiro momento. É sempre transformador e desafiador. Mas tudo isso nós estamos buscando para levar o melhor do judaísmo para você. Então, que Deus te abençoe e te aguardamos no próximo vídeo. Shalom, shalom, Shavuot Tov.